8:00 e nós vamos começar o programa de hoje com a informação do momento, que é a da prisão da líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. A Maria Corina Machado teria sido a candidata da oposição na Venezuela se o Conselho Nacional Eleitoral do país, que é um órgão chavista, não tivesse vetado a sua candidatura por razões que não são conhecidas. Como qualquer órgão oficial de uma ditadura brutal, o Conselho Nacional Eleitoral não presta esclarecimentos nem é transparente em relação às suas motivações. Tirou ela da disputa porque ela é a principal líder política da oposição venezuelana e diria que ela hoje é a principal líder democrática da América Latina. Porque Maria Corina não apenas foi perseguida, como ela tentou ser candidata e impedida de concorrer. E depois disso, presa. Ela estava há 5 meses sem aparecer. Reapareceu hoje nos atos oposicionistas por toda a Venezuela. Uma manifestação que ocorreu contra o ditador Nicolás Maduro na capital do país, Caracas. Ela discursou para manifestantes na região de Chacal, nos arredores da capital venezuelana. E nós temos a imagem dela, já está no ar. Essa imagem dela é muito simbólica. Essa imagem dela é muito poderosa. De peito aberto, no meio da multidão, sem medo dos meganhas, sem medo dos brutais agentes de um regime fascinoroso, que persegue, mata, usa as forças armadas para reprimir a oposição e usurpou o poder. E daí eu gostaria de saber, de sedizentes democratas brasileiros, o que dirão sobre esta prisão arbitrária, que é verdade, não é a única a ocorrer na Venezuela. Desde a fraude eleitoral, nós tivemos mais de 2.000 prisões no país. Ela estava saindo da manifestação em Chacal e foi presa. Segundo o CONVSLA da oposição, o Comando, de Informações, a Maria Corina foi interceptada violentamente ao sair dessa concentração popular. A Maria Corina era a principal líder da oposição venezuelana, além de Edmundo Gonzalez, a ter o governo ditatorial no rastro. Ela é acusada de crimes pelo Ministério Público da Venezuela, que é também comandado por um outro agente do regime, Tarek Saab. Um criminoso com conexões, inclusive, com o terrorismo internacional. Não há, em relação a Maria Corina, nenhuma acusação sustentada em fatos. Existem ilações transformadas em peças acusatórias. Aliás, ilações essas típicas de regimes brutais. Edmundo Gonzalez, é bom lembrar, há poucas semanas começou um tour diplomático pelos países da América do Sul e nos Estados Unidos, onde se encontrou com o presidente Joe Biden. Ele é o presidente de direito da Venezuela. E eu sempre disse aqui, infelizmente, não é o presidente de fato, porque mesmo tendo sido mais votado, a eleição foi roubada. E a janela política para uma ação efetiva contra Nicolás Maduro
e os seus militares tinham uma margem muito curta de tempo. No espaço entre a fraude e a sua consolidação no poder, nós tivemos o início da persecução, que eu sempre apontei aqui, era óbvia. É só recorrer ao arquivo do programa, da época da eleição. Nos dias posteriores à fraude, eu disse em inúmeras ocasiões, o tempo da oposição é estreito. As atenções do mundo se voltarão para outros assuntos. E quando isso acontecer, o regime brutal vai prender todos os opositores que estiverem no Brasil, no país. O Edmundo Gonzalez se evadiu para a Espanha e por isso não foi preso. A Maria Corina, com muita coragem, se expôs. E foi interceptada. Não se sabe onde ela se encontra, mas a gente sabe qual é o destino de líderes políticos oposicionistas presos em regimes ditatoriais. Tem um filme no cinema agora contando a história de um. Um brasileiro. Era outro regime ditatorial militar, como é o da Venezuela. O deputado Paiva foi levado sob ilações, torturado e morto. Alguma dúvida de que pode acontecer a mesma coisa com a Maria Corina na Venezuela? É por isso que nós temos que ter uma visão sistêmica de defesa da democracia no Brasil, na Venezuela, em todos os lugares do mundo. Não oportunística, não metonímica, metonímica no caso, à parte, não apenas de acordo com a posição ideológica. Nós temos falsos democratas em ambos os polos ideológicos. Falsos democratas que, no Brasil, a esquerda conclamam para atos em favor da democracia no 8 de janeiro e, ao mesmo tempo, defendem que o governo reconheça um regime autoritário na Venezuela. Nós temos falsos democratas que queriam a quartelada no Brasil, mas são contra a ditadura militar venezuelana. Quantos podem ter o orgulho de dizer que são contra a ditadura no Brasil, contra os golpistas no Brasil e contra a ditadura na Venezuela? Porque defendem a democracia por inteiro. Não existe defesa da democracia pela metade, assim como não existe meia grávida. Veremos qual vai ser a reação do Brasil em relação a esse episódio. Lembrando que o Brasil é o líder regional. E o governo Lula falhou e foi humilhado para depois anuir de forma covarde com a posse desse assassino hediondo que é o ditador Nicolás Maduro, designando a embaixadora para representar o país, enquanto outros países da América do Sul, como o Chile, por exemplo, preferiram cortar relações diplomáticas. E isto é, sim, uma escolha moral. E espero que a comunidade internacional pressione a Venezuela para que a Maria Corina seja imediatamente solta. Ela e outros líderes oposicionistas. Agora, isso depende de uma articulação internacional e o Brasil tem de participar dela. Ou senão ela vai acabar que nem o Paiva e que nem o Alexei Navalny. Para quem não sabe, o líder da oposição russa. Contei aqui rapidamente a história do Navalny. Tem um documentário no Netflix, vale a pena assistir, se chama Navalny, ganhador do Oscar. Navalny era o líder da oposição russa, ele foi envenenado num voo, foi assistido, conseguiu chegar à Alemanha com vida, se recuperou, voltou à Rússia. Quando ele pisou na Rússia, ele foi preso,
nunca mais saiu da cadeia e morreu preso na Sibéria. A diferença é que a Venezuela não tem o tamanho da Rússia. É possível fazer alguma coisa por Maria Corina Machado. Mas, repito, o tempo é curto. 14h15. 17h15. Vamos lá.